Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o tema racismo e direitos humanos no Brasil, eu tenho a honra de conversar com o Jackson Augusto. O Jackson é batista e integra a Coordenação Nacional do Movimento Negro Evangélico. Ele também é membro da Coalizão Negra por Direitos, da Articulação Negra de Pernambuco e Miqueias Jovem América Latina. Atualmente, o Jackson está como conselheiro do Fogo Cruzado Brasil e coordenador de projetos do Perifa Connection. O Jackson é criador da plataforma Afrocrente e graduando em jornalismo e teologia. Ele também já foi colunista no The Intercept Brasil e tem textos publicados na Folha de São Paulo, Marco Zero Conteúdo e Revista Continente. Jackson, é uma honra ter você aqui conosco no podcast Radar Direitos Humanos. O prazer é todo meu, Rodrigo. Vai ser um prazer a gente estar aqui trocando uma ideia sobre racismo, sobre equidade racial. Perfeito. Vamos começar com a pergunta básica, Jackson. Eu sei que... Bom, vamos começar de fato com a pergunta retórica. Existe racismo no Brasil? Eu acho que não é tão retórica assim, muito por conta, como essa pergunta já foi respondida, né, há um tempo, como o Brasil ele vai construindo a sua identidade no mundo, né, a partir de um lugar de uma falsa democracia racial. Né? E a partir dessa lógica, dessa falsa democracia racial e também de políticas eugênicas, né, eugenistas, a gente percebe que o racismo no Brasil, como ele se dá através de uma forma, né, social de se colocar no mundo, mas também estrutura relações quando a gente pensa a construção histórica do Brasil, né, das grandes forças políticas, empresariais, religiosas. Então, é na maneira, né, e na estruturação dessas relações e como o racismo ele vai operando a partir de uma herança, né, de uma lógica escravocrata. Então, sim, existe racismo no Brasil por diversos dados, né, já comprovados pela história, né? A gente teve no Brasil o segundo maior país partido nazista fora da Alemanha no mundo, né? Então, no Brasil se houve... a gente foi o último país a abolir a escravidão, né, desse processo colonial que a gente sofreu a partir do século XV. Então, por diversos motivos, tanto históricos quanto estatísticos mesmo, né, quando a gente pensa quem são os pobres, quem são os sem teto, quem são os afetados pela fome, quem são os que estão desempregados, né? Quando a gente pega esses dados, né, e faz uma análise deles, a gente consegue entender, né, como o racismo ele é latente e ele é muito violento para a população negra no país. O racismo está intimamente ligado com desigualdade. Procede? Isso, né? Eu entendo que o racismo ele é um gerador de desigualdade, né? O racismo ele que gera desigualdade. E é importante entender esse processo, porque por muito tempo se falou que a desigualdade que gera o racismo. Mas não, veja, a gente primeiro precisa tornar o desumano, né, ou não humano, para conseguir escravizá-lo, para conseguir animalizá-lo, para conseguir explorá-lo. Então, a partir desse lugar, né, da lógica e das teorias raciais que vão surgir com o processo de escravidão, né, e de colonização, a gente vai gerar uma desigualdade para se manter uma certa elite, um certo poder, um certo lugar que vai se construindo, inclusive pós-escravidão. Então, o racismo, ele além de gerar desigualdade,
ele é que sustenta os privilégios, né? Ele que sustenta as maneiras de se relacionar dentro das organizações, dentro das instituições. Então, quando a gente pensa em desigualdade, a gente pensa a desigualdade a partir do racismo, né? Jackson, vamos falar um pouquinho sobre racismo brasileiro. Estamos aqui e vivemos aqui, convivemos aqui neste país belíssimo, com tantas coisas que eu particularmente acho belíssimo o nosso país, tanto em termos simbólicos quanto materiais. Mas como é que a gente pode identificar posturas racistas veladas? Eu queria que a gente pudesse falar um pouco do racismo velado, né, para depois falarmos do racismo escancarado. Não sei se poderia colocar dessa forma, mas o racismo velado e aquele manifesto. Vamos começar pelo racismo velado. Como é que eu identifico, se é que é possível, se tem sinais que a gente consegue perceber nos comportamentos, nas falas e mesmo nas estruturas, né, aqui no nosso país? Racismo velado. Como é que eu descubro ele? Eu prefiro, assim, né, quando a gente pega esse termo do racismo velado, na verdade é o racismo não nomeado, né? Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente tem, óbvio que a gente tem expressões do racismo, né? O racismo, a gente pode colocar como um grande guarda-chuva, que está ali o racismo estrutural, uma forma social de lidar com a questão racial, né? De então olhar para o racismo a partir desse lugar e que essa forma, ou essa maneira estruturada, ela vai se expressando, se manifestando em diversas dimensões da sociedade. Possa ser que isso venha como um xingamento, como uma injúria, que é o que você está colocando aqui, nomeado, né? Colocado, discriminado de uma maneira explícita, no sentido de que vai estar lá, o negro não pode isso daqui, isso pode acontecer. Mas também nada impede, né, da gente entender como racismo no Brasil, né? Esse racismo velado, esse racismo não nomeado, esse racismo que é dado, ele vai se desenvolver. Então, ele vai se desenvolver a partir de um lugar de pacto da branquitude, né? Do que a Cida Bento, que é uma grande, enfim, intelectual negra, que ela vai chamar de pacto da branquitude. E esse pacto branquitude, ele que permite o silenciamento, ele que permite o não dito. Então é uma estratégia aqui no Brasil, da elite brasileira, né, de não explicitar isso, não nomear, não discriminar de uma maneira explícita, né, a questão racial. E como isso vai acontecer? Isso acontece desde a formação do Estado moderno brasileiro. Então a gente percebe isso, né, quando o Estado ele pega pessoas negras, joga para uma guerra do Paraguai e promete liberdade para essas pessoas e não dá. A gente percebe isso quando o Estado ele cria uma lei da vadiagem ao mesmo tempo que existe um ócio compulsivo, coercitivo, na verdade, da população negra, porque essa população tinha acabado de sair de um período de quase 400 anos de escravidão. Então, essa população estava desempregada, desocupada e precisava ganhar a vida. Então, o que ela faz? Ela vai para a cidade para o quê? Para pedir, né? Para ser pedinte, para engraxar um sapato, para fazer arte. Enfim, as diversas maneiras que a gente tinha e conseguiu ter para sobreviver. Mas era a população que estava com ócio, né? Um ócio e uma, entre aspas, desocupação por conta dessa questão das relações trabalhistas no Brasil mesmo. Então, a gente tem um Brasil que escolhe, né, uma imigração europeia e asiática em detrimento dos negros que foram abandonados depois de 13 de maio. Então, essa lei da vadiagem é uma lei que surge nesse contexto para criminalizar e para expulsar essas pessoas negras que ficavam na rua, né, das grandes cidades, para expulsá-las desse lugar. É uma espécie de higienização do espaço, dos grandes centros urbanos do Brasil naquela época. Então, isso não está nomeado, né? Não está nomeado que a lei da vadiagem era uma lei que os negros não é isso. Mas a partir, né, de uma herança escravocrata, né, a partir dessas fundamentações que faz a cidade se relacionar com o indivíduo, com o sujeito negro,
né, a partir desse lugar que já está dado, a partir da identidade formacional mesmo, né, da maneira como esse Estado, como a sociedade é formada, a dinâmica das cidades foi formada no Brasil, isso vai atingir diretamente a população negra, né? A mesma coisa acontece quando surge a escola pública. Então, quando se surge a escola pública, era obrigatório que as crianças, para frequentar as escolas públicas da época, precisavam estar vacinadas. E a população negra não tinha acesso, não tinha SUS na época. Então, as crianças negras não tinham, os adolescentes não tinham acesso às escolas, não porque tinha uma lei dizendo que o negro não podia ir para a escola pública, mas é porque existia uma lei que impedia isso. Então, a partir de como, né? A partir dos interesses políticos. Então, existia um interesse político e várias maneiras de burlar o sistema para impedir, né, essas pessoas negras periféricas de chegar nos grandes centros tanto urbanos, mas também educacionais. Então, o racismo no Brasil ele sempre foi moldado a partir do não dito e dos vazios. E isso vai se colocando no que o Silvio Almeida vai falar o que é racismo estrutural. Então, o Silvio vai falar o quê? Que o racismo no Brasil é um grande mal entendido. É um grande mal entendido que vai permear não só pelo consciente, mas também pelo inconsciente. Então, porque se o racismo, aí é uma premissa dele, né? Se o racismo fosse uma questão somente do consciente, dos atos voluntários, que é o que você está falando, do explícito, depois de algumas formações, a gente tinha algumas formações para essas pessoas, e depois disso todo mundo estava devidamente treinado a não ser racista e não reproduzir isso. Mas o racismo não se trata somente do ato voluntário e dos atos ditos, né, do que a gente chama que é dito, que é explícito, mas sim dos atos involuntários e dos vazios, e desses grandes mal entendidos. Então, é como se diz, né? Você fala que tem racismo no Brasil, as pessoas vão dizer que não, que é todo mundo igual. Mas aí você fala para ele, não, mas a maioria das pessoas que morrem de fome, que estão na extrema miséria, são negras. Aí ela vai dizer, não, mas ele não é pobre, ele não passa fome porque ele é negro, ele passa fome porque ele é pobre. Ah, não, é um mal entendido, você entendeu errado. Você falou, não, mas a maioria das mulheres que sofrem violência obstétrica são negras. Aí ele vai dizer, não, mas sofre violência obstétrica não é porque são negras, é porque estão no hospital público. É outro mal entendido, você está entendendo errado. Você vai falar, não, mas a maioria dos que estão presos também são negros. Aí falou, não, mas é outro mal entendido. Estão presos é porque coisa boa não é. Então, racismo é essa junção dos não ditos, dos mal entendidos, né? E que vai construindo esse grande sistema que a gente tem hoje no Brasil, esse grande Estado que é historicamente racista, né? Bem disseste aí, esse grande sistema, né? Um sistema, até arriscaria dizer, pensado, organizado e planejado para a manutenção de privilégios, né, para um determinado grupo social. Jackson, qual o papel que a instituição religiosa, né, desempenha tanto para a continuidade desse sistema racista e depois qual o papel que ela pode desempenhar para a ruptura e a superação desse sistema racista? E eu falo aqui instituição religiosa partindo da premissa que a religiosidade ela é um elemento que forma identidade, né? É um elemento formativo, social, e de alguma forma, por aceitação ou por rejeição, né, esse fenômeno social religioso ele nos constrói. Qual seria o papel da instituição religiosa para a manutenção e depois para a superação desse sistema? Bom, o papel para manutenção, acho que é mais fácil o caminho para a gente entender qual é o papel para manutenção, né? Historicamente, eu vou falar especificamente da identidade religiosa que eu tenho, né? Eu sou protestante. E quando a gente pensa o protestantismo, quando a gente pensa o evangelicalismo brasileiro, eu não vou falar nem ali da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é isso. A Igreja Católica ela chega aqui no Brasil a partir de uma perspectiva que ela chega aqui no Brasil para isso, para colonizar, para exterminar, para escravizar,
por mais que existisse uma grande discussão dentro da igreja sobre a questão da escravidão e algumas pessoas fossem contra, mas a questão é que, oficialmente falando, o grupo hegemônico sustentou tudo isso e justificou, né, teologicamente, durante um bom tempo, essas atrocidades. Então, a gente tem uma identidade, né, católico-romana, isso é importante colocar, né, porque a gente não tem só um cristianismo, mas a gente tem alguns cristianismos que vai surgir a partir disso. Então, é impossível hoje, isso é uma grande discussão, e principalmente no movimento ecumênico, mas eu preciso ser duro com isso, assim, né? É impossível a gente pensar hoje catolicismo sem pensar colonização, sem pensar identidade colonizadora. É óbvio que a gente vai ter ali irmandades, fraternidades que foram disruptivas e que foram até importantes, né? As primeiras fraternidades, sociedades negras, tem muito também da igreja da ajuda, né, de alguns irmãos católicos, né? A gente sabe disso. Mas não foi o hegemônico, né? Não foi a regra. E a mesma coisa acontece com a igreja protestante. Só que essa igreja protestante, ela só chega aqui no Brasil no final do processo de escravidão. No final. Então, vamos colocar assim, chega um pouquinho antes, né? Acho que uns 15 anos antes, algo do tipo, de uma maneira mais oficial, de abolir a escravidão. Mas existe um problema aí, mesmo sendo pouco tempo. Por quê? Todas as denominações que chegam naquela época, todas, anglicana, metodista, batista, presbiteriana, menonita, todas essas denominações que chegam aqui no Brasil na época da escravidão, que são protestantes, elas chegam por quê? Justamente porque no Brasil ainda se existe escravidão. Elas chegam no Brasil porque lembra que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, quando a gente pensa na perspectiva colonialista, né? África, Europa e tudo mais. Então, a gente está falando dos últimos anos do Brasil como um país oficialmente escravocrata. Então, o Brasil só existia o Brasil. E, então, elas chegam aqui a partir dessa perspectiva de, existem relatos batistas, por exemplo, né, de várias organizações que chegam aqui justamente porque no Brasil era muito parecido com o sul dos Estados Unidos. Era isso que os missionários batistas pensavam, por exemplo, na época. Então, existia um motivo para vir para o Brasil depois de todo esse tempo, que era a sua aproximação com a escravidão, com esse processo e essa identidade escravagista. Então, isso é um problema. Então, a gente tem uma igreja, né, que surge, que tem senhores de engenho como grandes membros dessas igrejas, que sustentavam essas igrejas, sustentavam, inclusive, a produção intelectual dessas igrejas, né? Então, esse processo de manutenção é um processo também que vai surgir a partir da construção da identidade da igreja brasileira. Ou seja, a gente tem um problema hoje da igreja brasileira ser uma ameaça ao projeto de emancipação do povo negro, é justamente por isso, né? Quando a gente pensa quem é a grande ameaça hoje do povo negro no Brasil, é o fundamentalismo religioso. Ele que é a favor do armamento, ele que é a favor de uma política de drogas que encarcera e mata o jovem negro. É ele que é a favor disso. É ele que sustenta essa ala política hoje no país. É esse fundamentalismo religioso que é contra os direitos trabalhistas daquela empregada doméstica, que é negra. Então, a agenda política do fundamentalismo religioso é uma agenda que mantém e ainda ameaça a vida do povo negro. Quando a gente pensa, né, as linhas de fundamentalismo religioso. E aí, agora, e é isso, né? Mantém essa identidade, mas pensando, para além disso, né, pensando qual o papel das instituições religiosas para a libertação e para a emancipação, acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental a gente pensar espiritualidade e religiosidade para pensar a emancipação do povo negro, porque eu nunca vi na história da diáspora africana nenhuma revolução negra africana sem pensar a questão religiosa. Então, quando eu penso Revolução Haitiana, eu penso no voodoo, na religião, ali na tradição do voodoo, que foi muito importante para a Revolução Haitiana ser vitoriosa. Quando eu penso a maior revolta de pessoas negras no Brasil, eu penso na revolta
dos malês, que foi uma revolta e um movimento islâmico muçulmano, que só deu certo porque era islâmico muçulmano, porque eles tinham maneiras de se comunicar muito deles, e isso unia esses povos, porque a gente está falando de povos diferentes que falavam linguagens diferentes, idiomas diferentes, e isso dificultava esse processo de emancipação. Então, a gente tem essas duas questões. A gente também tem os casos do Martin Luther King, né, nos Estados Unidos, que foram as comunidades, as black churches ali, se juntaram para fazer uma revolução, né, vamos colocar assim, uma grande reforma dos direitos civis. A gente tem na África do Sul os bispos metodistas negros, né, e os bispos anglicanos também, nessa grande luta por libertação da igreja, a partir da libertação de Mandela, e a igreja africana, né, várias vezes se reuniu em favor disso e emitiu diversas cartas para o presidente da África do Sul na época. A gente tem o próprio Malcolm X ali, que a sua fase mais revolucionária foi quando ele estava mais ativo no Islã. Então, é impossível pensar na história, né, iniciativas e emancipações a partir do povo negro sem pensar religiosidade, sem pensar espiritualidade. Então, qual a importância disso? É toda a importância. E é função da religião defender a dignidade, né? É função da religião promover uma cultura de paz e de justiça para todas as pessoas, inclusive dentro da experiência negra, né? Então, a partir da religião que a gente vai encontrar força para enfrentar o Estado, né? Eu digo que o movimento negro, né, quando ele fala que vidas negras importam, ele está dando um passo de fé. Quando eles falam assim, vidas negras importam, nenhum direito a menos. Quando movimentos falam isso, eu digo que é um passo de fé, porque, veja, mesmo eu falando que vidas negras importam, um negro morre a cada 25 minutos aqui no Brasil. Um jovem negro morre a cada 25 minutos aqui no Brasil. Então, assim, importa? Não importa. Mas, na prática, não importa. Mas a gente, de uma maneira profética, a gente vai dizer, importa. Vidas negras importam. A gente vai dizer que nossas vidas são importantes. A gente vai dizer que nosso cabelo, ele é bonito. Que mesmo muitas pessoas negras deixando de ocupar espaços por conta da sua aparência, né? Porque começam a assumir a sua identidade, né? Então, não pode ter turbante aqui na empresa. A gente não vai contratar pessoas com dread, né? Porque meio, sabe, não são lugares para vocês. Então, assim, esse lugar, né, e aí a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, Black is Beautiful, né, por exemplo. Por quê? Porque enquanto o racismo fala que ser negro é algo feio, é ser ruim, é ser profano, é ser demoníaco, o movimento social vai dizer não. O movimento negro vai dizer não. Ser negro é ser bonito. Enquanto o capitalismo diz não, ser negro é não ter poder. Então, as pessoas negras vão se organizar e vão dizer não, Black Power. Então, poder negro. Isso tudo são passos de fé. Não são passos que refletem a realidade. Né? Porque, na realidade, a realidade é que a gente não tem poder. A realidade é que o poder foi roubado da gente. A realidade é que o belo, a possibilidade do belo foi roubada da gente. A realidade é que a possibilidade da gente decidir sobre nossas próprias vidas e nossos próprios corpos também foram roubados da gente. Então, essa é a realidade. E a espiritualidade, ela está aí para isso. Mesmo o Estado dizendo que você não importa, mesmo a igreja dizendo que você não importa, mesmo a religião dizendo que você não importa, mesmo a sociedade dizendo que você não importa, de alguma maneira, muito misteriosa, um sopro de sede por justiça, de sede por vida, você vai dizer que importa. E você vai lutar por isso. Então, eu acho que esse é a grande também papel da religião, inspirar a gente, né, a partir desse sopro de vida, essa sede insaciável por justiça. Jackson, e quais são, se nós tivéssemos que escolher, vamos limitar aqui, 5 ações, atitudes, comportamentos para a superação desse racismo estrutural e sistêmico no Brasil? Na tua perspectiva, quais seriam essas 5 atitudes ou comportamentos? Resumir isso assim, quer dizer. Não, estou limitando apenas para tentar categorizar o pensamento, mas fica à vontade. Né? Vamos partir da premissa de pelo menos 5.
No caso, 5 atitudes para antirracistas, né? Tipo, que a gente pode E, tomar. realmente, assim, que as pessoas possam refletir sobre os seus comportamentos. Deixa eu reformular a pergunta. Nos dá, pelo menos, 5 recomendações de transformação de comportamentos, de atitudes, que possam efetivamente produzir uma mudança nessa cultura racista, né? Se você pudesse nos orientar nesse sentido, para que quem está nos ouvindo possa olhar para suas próprias palavras, confrontar os próprios pensamentos, fazer um processo mesmo de autoanálise, né? Um checklist comportamental para perceber o que é possível mudar no nosso comportamento individual, que efetivamente eu pessoalmente acredito que ninguém muda o mundo se não consegue, se não tem a capacidade pelo menos de olhar para si mesmo, de olhar para si mesmo e perceber o que precisa alterar mais próximo, né? É isso aí. Sim. Ó, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer de atitudes e tal, acho que a primeira coisa é admitir o quanto o sistema, a estrutura afeta o nosso olhar. É a primeira coisa. Então, é dizer que, ó, com certeza eu já tive ou tenho um olhar racista sobre muita coisa na vida. Então, acho que a primeira coisa é entender, é reconhecer o problema. Reconhecer que, mesmo que você já reconheça, mas reconheça que ainda assim você ainda tem amarras. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é ler, estudar, porque a gente está falando de um sistema pensado, sabe? Então, e aí eu não estou falando somente de você pedir indicar, é você ir lá, vai no Google, racismo, então assim, acho que é importante você procurar especialistas, pessoas que já escreveram sobre o assunto, que lançaram livros sobre o assunto, então é estudar mesmo, assim, tipo, ler mesmo, estudar mesmo, se debruçar mesmo, mesmo você sendo uma pessoa que não é negra e tal, e ler sobre negritude, ler sobre branquitude, ler sobre processo de formação racial no Brasil. Eu acho que a gente precisa dessa construção, sim. A primeira coisa. E aí já estamos na terceira, né? A quarta, eu acho que quando a gente pensa, depois da gente já ter analisado, depois da gente ter estudado, né, sobre isso, eu acho que a gente precisa se envolver. E aí, para se envolver, é preciso entender qual ciclo que você está. Muitas vezes você é uma pessoa privilegiada que não tem no seu ciclo de amizade pessoas negras. Então você está escolhendo, de alguma maneira, estar dentro de uma bolha branca. Acho que é a primeira coisa. Então, procure ter amigos, afetos, no geral, né, a partir de outros lugares que não seja somente dos privilégios ou dos privilegiados. Então, é importante ver se você se consome no lugar também pessoas negras, se você compra arte, se você tem amigos, né, e pessoas no seu convívio sobre isso. Se não, por que não buscar também se relacionar para além do seu ciclo? Eu digo isso porque também é uma maneira de você conseguir entender, né, como o processo racial é um processo muito violento dentro das disparidades, né? E por último, eu acho que é um processo assim, né, para além de você enegrecer em sua volta, é você também atuar em favor de. Então, atuar em favor da luta antirracista. Isso não quer dizer que você vai entrar se você não é negro, não quer dizer isso, que você vai entrar no movimento negro, que você agora vai. Não é isso. Mas é discutir isso, por exemplo, na sua igreja, então, pô, tem como, sei lá, não sou uma pessoa negra e tal, não posso falar sobre algumas coisas, ou até posso, mas a partir da minha perspectiva, enquanto uma pessoa que não é negra, mas eu posso ir além. O que eu posso fazer? Eu posso discutir sobre branquitude aqui. Então, tem pessoas brancas que eu conheço que eu acho que a gente tem que se juntar aqui, sabe, fazer uma doação para um movimento tal, que o movimento tal está precisando de uma doação. Ele faz um trabalho muito bom sobre enfrentamento à violência policial aqui na minha cidade. Então, eu acho que talvez seja esse caminho, né? Tipo, não, mas vou juntar uma galera aqui porque, ó, o que está acontecendo aqui, isso é um absurdo, né? A polícia aqui invadindo a favela, isso daqui não pode acontecer, vamos entender como é que a gente pode estar ajudando, se atualizando, comentando com os amigos. Então, acho que
esse processo, né? Se você está em lugar de privilégio, então contratar mais pessoas negras para sua empresa, contratar mais pessoas negras para os seus negócios, né? Tipo, se você é uma pessoa que recruta as pessoas, então ter essa atenção de uma equidade racial, de fato. Então, para o quê? Para fomentar uma diversidade dentro dos espaços que você está, né? Se você é professor, trazer autores e autoras negras para o debate, para o conjunto de discussão, né, e não ficar somente numa ementa histórica no Brasil que continua a apagar, né, toda a contribuição negra para o país, mas também para o mundo, né? Então, acho que a partir desse lugar, né, de uma análise, de um estudo e também de uma atuação, né, desse deslocamento de onde você está, eu acho que você começa a ter um direcionamento melhor de como atuar, né? E não ser somente mais uma coisa que eu vou postar e dizer que, que legal e tal, mas eu acho que tem um processo de conhecimento. Então, para a gente é muito importante quando a gente vê que aquela pessoa que não é negra, né, ela leu sobre o assunto, ela entendeu o assunto, ela tem referências negras teóricas, né, para ela desenvolver as suas relações sociais. Isso para a gente importa muito, porque isso significa que ela foi além do eu não posso falar uma palavra racista, eu não posso falar uma palavra... Não é somente sobre isso, é também sobre isso, mas é muito mais sobre uma lógica muito maior para a gente, né, do que somente uma atitude individual, porque uma atitude individual ela não tem um grande impacto sobre a realidade do povo negro. E no final das contas, se trata justamente disso, sobre uma realidade muito maior do que a gente. E para a gente encaminhar o finalzinho do nosso bate-papo aqui, que está muito bacana, por mim a gente podia ficar um bom tempo. Fala um pouquinho do Afrocrente. O que as pessoas vão encontrar lá na tua plataforma e como é que elas podem interagir e se beneficiar do Afrocrente? Então, o Afrocrente ele surgiu em 2019, novembro de 2019. Eu estava ainda mais novo, né? Tenho 28 agora, então, há quase 4 anos atrás, eu tinha 24 anos, e eu estava muito no processo um jovem na igreja evangélica, que tinha descoberto diversos autores negros, inclusive a teologia negra, mas autores brasileiros também, para além do Brasil. E eu comecei a falar sobre isso, comecei a traduzir o que esses autores falavam nos livros, que nunca mais tinham sido lançados, livros que foram lançados há 30 anos atrás. Comecei a traduzir o que eles queriam dizer para a juventude, para a linguagem da juventude, né? Então lá a gente começa com os primeiros vídeos, principalmente voltado para o YouTube, mas depois também pro Instagram, né, onde a minha maior força hoje, assim, de mobilização, de produção de conteúdo, mas também eu estou lá no Twitter, e no Facebook também. Então, nessa perspectiva, o Afrocrente ele surge desse lugar de um jovem negro querendo falar para outros jovens negros sobre autores, perspectivas, e outra maneira, né, de olhar para o evangelho, mas muito mais do que isso, uma resposta, né, da tradição protestante à nossa condição enquanto pessoas negras, né, no Brasil e no mundo. Então, o Afrocrente ele tem esse lugar. A gente tem um podcast, né? No último ano passado a gente lançou uma mini temporada, mas provavelmente esse ano deve, no segundo semestre, ter uma outra temporada do Afrocrente Cast. Então, a gente tem, e também tem alguns textos, né, de reflexão lá. Tem muito... Às vezes lança curso também sobre teologia negra. Então, mas é isso, é uma plataforma para falar sobre as questões raciais, né, sobretudo, mas também sobre direitos humanos, né, sobre teologia e política. Então, é muito nesse lugar. Então, podem seguir, né, a gente está lá, provavelmente esse ano vai ter ainda algumas novidades e tal, e a gente está no processo de transformar numa plataforma mais coletiva, né? Então, a gente já tem pessoas e hosts nos podcasts e tal, mas provavelmente a gente vai ter colunista e tal. A gente ainda está trabalhando nesse novo desenho, mas é isso. Excelente. Para você que nos escuta, quando publicarmos o episódio com o Jackson, você vai encontrar as informações para acessar e seguir, né, o Afrocrente nas mídias e redes sociais.
Jackson, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te agradeço pela tua participação, por fazer a gente refletir sobre esse tema ainda, infelizmente, tão presente em nossa sociedade, que é o racismo. E com este agradecimento, meu querido, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Então, Rodrigo, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer também a Diocese, né? Que tem desempenhado um papel de resistência na cidade de Brasília. Pense na cidade que tem uma demanda de oração aí, forte, de enfrentamento, né? Então a gente admiro muito o trabalho de vocês, e é isso, né? Tô aqui sempre que vocês quiserem convidar para a gente trocar uma ideia, tamo junto, tá? Até uma próxima. Muitíssimo obrigado. Eu sou o Rodrigo Spiuca, você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, e sobre o tema racismo e direitos humanos no Brasil, eu falei com o Jackson Augusto. Para você que nos ouve, eu desejo que fique bem, fique saudável, e até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.